A Tice pega Sirim pelos cabelos e diz que vai matá-la. O que será que a Sirim vai aprontar dessa vez para a Tice reagir desse jeito? Se liguem no resumo semanal da novela Força de Mulher, de 7 a 11 de outubro, para vocês saberem em detalhes como isso e muito, muito mais vai acontecer. Mesmo se implicando, Elise e Seida trabalham duro e conseguem ajudar Bahá a deixar a casa toda arrumada. Enver volta para casa com as crianças, diz que comprou um bolo para lancharem e também convidou Arif para tomar um chá com eles. Seida diz: "Foi ótimo ter feito isso, querido." E Elise chama a atenção dela dizendo: "Psi, você não tem educação? Que vulgar. Ele poderia ser seu pai." Seida diz: Você que é vulgar, menina. O que tem a idade do meu pai? Aliás, eu tenho um namorado dessa idade." E Elise fica horrorizada e Bahá chama para ajudá-la a fazer o chá para apaziguar os ânimos. Arif chega, diz que acha que já tem muita gente e pode voltar mais tarde. Seida diz que nunca é demais, que a casa é pequena, mas ainda cabe todo mundo. Nissan pede para Seida cantar para eles. Ela esquece a letra da música e então Arif começa a cantar. Seida o acompanha. Bahá fica observando Arif desconfiada e ele olha para ela com muita timidez. No dia seguinte na escola, Bahá conta para a Musa que foi embora da casa da mãe e que o Enver foi com eles. Sirim está na sua consulta com o psiquiatra. Ela diz que talvez só quisesse ser melhor do que a irmã, porque se fosse, a mãe não ia ter coragem de abandoná-la também. Então o Sarp tinha que ser dela. Assim ela poderia provar que era muito melhor do que a irmã e a mãe ia entender isso. Sirim diz que o Sarp também amou, mas então ela fez uma coisa horrível e ele morreu. Enver vai até a sua casa e fica surpresa ao encontrar a Tice. Ela fica feliz ao vê-lo, diz que não estava se sentindo muito bem, por isso não foi trabalhar, mas que bom, já que ele foi para lá. Enver diz: "Ah, tá doente? Você pegou um resfriado, querida?" A Tice o abraça chorando, diz que é muito difícil ficar sem ele, que já não dorme há vários dias. Enver diz a ela que não foi para ficar. Surpresa, a Tice pergunta por que ele não vai ficar ali. Enver diz que foi buscar algumas coisas, a sua placa, roupas e coisas de que precisa, e que depois vai com Arif para levar sua máquina. A Tice diz: "Enver, o que está fazendo? Traz a Bahá e as crianças. Voltem a morar aqui, vocês não podem morar lá. Olha, a Sirim está muito chateada, não vamos mais fazer a vontade dela. Ela vai pedir desculpas para Bahá, já está indo no psiquiatra, aquele que a Jale recomendou." Enver diz: "Eu acho que a Sirim não tá chateada, Tice. Ela só tá fingindo como ela sempre faz. Depois de tudo que ela fez contra essas crianças, a Bahá não pode voltar a morar nessa casa, querida. Ela tem todo o direito de querer ir embora daqui. Eu não vou obrigá-la." A Tice diz que Sirim tá indo ao psiquiatra e dessa vez vai ser diferente. Enver diz: "Diferente como? Seria diferente se o psiquiatra fosse um mago. Você sabe que a Sirim não vai conseguir mudar esse jeito dela nem com a ajuda de um médico." A Tice fica sem palavras. Enver pega suas roupas e diz a Tice que já vai. Ela permanece calada. Enver diz para ela se cuidar e sai. Nissan continua chateada com a mãe. Sirim chega em casa. A Tice pergunta a ela o que o médico falou. Sirim diz que nada demais e pergunta o que a mãe tem, porque parece muito triste. A Tice diz que o pai dela esteve lá mais cedo, foi pegar roupa e parece que não vai mais voltar. Sirim diz para a mãe não se preocupar que o pai vai voltar, pois não sabe ficar sem ela. A Tice diz: "Ai, tive uma discussão com ele, como se ele tivesse culpa. Ele é tão bom com a minha filha e olha só o que eu estou fazendo com ele." Sirim volta a repetir para a mãe não se preocupar, que o pai a ama demais e vai voltar. Sirim recebe uma mensagem de Levente, disfarça para a mãe não perceber e vai para o quarto dizendo que vai trocar de roupa. Sirim liga para Levente e a Tice escuta quando ela diz que ele não pode ir porque a mãe tá brava. Sirim diz: "Tá bom, a gente faz assim. Para o carro na esquina de casa e liga pro meu celular que eu vou. Assim vai ser mais seguro. Combinado. Tchau." Bahá senta na porta do edifício enquanto espera Nissan e Doruk brincarem com os coelhinhos que estão na frente da cafeteria de Arif. Arif se senta ao lado dela e pergunta como ela está. Bahá diz que tá bem, mas o Enver não. Bahá diz que o Enver deixou tudo, não conhece ninguém naquele bairro, acaba ficando entediado e ela quer montar a oficina dele ali. Arif diz que sabe que ela tá cansada, mas pergunta se ela quer sair. Bahá diz:
Não podemos. Quer dizer, eu não posso. Vou deixar as crianças sozinhas? Eu acho que o Enver não vai cuidar delas depois de ele ter deixado a família, a vida dele. O que espera que eu fale? Enver, cuida dos meus filhos enquanto eu estou no encontro com um homem que não é o pai deles? Não, sem chance. Arif acha a graça dela e diz: você é muito louca. Vamos levar eles também. Você achou que é só nós dois? Quer que as pessoas comentem? Bahá fica sem graça. Diz que é claro que não e pede desculpas, pois não quis dizer isso. Enver chega e 2 moradores do bairro vão logo se oferecendo para ajudá-lo a pegar as coisas no táxi. Enver pergunta como que foi o jogo deles e entram no edifício conversando. Arif diz para Bahá, e ele não conhece ninguém. Bahá acha graça e diz que Enver já fez amigos. Arif diz que agora ele é muito popular. À noite, Sirin diz à mãe que vai sair. A Tice pergunta para onde. Sirin diz que vai para o cinema com umas amigas. A Tice pergunta se ela não está indo ver o Levente. Sirin diz que é claro que não, que só o vê lá no curso, para a mãe relaxar, e que ela também já avisou que não vai mais sair com ele. Sirin sai e toda alegrinha cumprimenta a Levente. A Tice sai de casa também. Surpresa ao ver a mãe, Sirin pergunta o que ela está fazendo ali. A Tice pergunta por que Sirin mentiu para ela outra vez. Levente diz, a gente só... A Tice o interrompe dizendo, fica quieto, seu maldito. Você não vale nada. Que tipo de pessoa faria isso? Você mentiu para nós. Você devia ter vergonha disso. A Tice pega Sirin pelo braço e diz, volta para casa. Sirin diz que não vai voltar com ela, que vai sair com Levente e manda a mãe deixá-la. Sirin vai em direção ao carro de Levente, mas ele trava a porta para ela não entrar. Nervosa, Sirin manda ele destravar a porta. Levente se recusa, diz que a mãe dela está certa, é errado. Levente pede desculpas a Tice, diz que foi muito irresponsável, dá boa noite e vai embora. Sirin volta para casa com a mãe, morrendo de raiva. Musa conta para Jale que a Bahá voltou para o apartamento. Jale diz, claro que isso ia acontecer, a Sirin é louca, nem imagino o que ela fez. Jale fica surpresa ao saber que o Enver foi com a Bahá e pergunta o que a tia fez. Musa diz que só sabe isso, que é um assunto feminino. Jale pergunta o que ele quer dizer com assunto feminino e diz que não gostou desse tom dele. Os dois começam a discutir na frente do Borá. Musa diz que acha que as mulheres gostam de perder tempo falando sobre o que os outros fazem, ao invés de conversar sobre coisas mais importantes. Irritada, Jale diz, e o que fazemos? Me diz? Temos que mostrar fotos no nosso celular de mulher pelada que nem os homens sempre fazem? Borá começa a chorar e Musa tenta acalmá-lo. Jale diz ao filho que está tudo bem, que está ali. Ela fica em silêncio por alguns segundos e depois diz a Musa que quer o divórcio. Mais tarde, Musa diz a Jale que se ela quer se divorciar, tá bom, eles se separam. Jale diz que se ele pensou que uma mulher só pode se divorciar quando é traída ou abandonada pelo marido, pensou errado. Musa pergunta o que ela vai falar para a mãe dela. Jale diz, Musa, eu vou falar para minha mãe. Mãe, o Musa é um homem ótimo e um pai ótimo. Mas eu não sinto absolutamente nada por ele. Fico entediada ao lado dele. Não consigo respirar e nada do que eu faço me deixa feliz. É isso. Jale diz que não dá para continuar desse jeito, que acha que não seja justo para ela, para ele, e o Borá não merece isso. Musa diz que ela precisa passar por um psiquiatra. Jale diz que já está passando. Doruk diz à mãe que está feliz porque estão na casa deles de novo. Bahá pergunta se Nissan ainda está brava com ela. A menina diz que tá. Bahá pergunta se ela acha que realmente ela vai morrer. Nissan balança a cabeça afirmando que sim. Bahá diz que não vai morrer, mas entende a preocupação da filha. Bahá diz que a sua doença é muito pior do que pensava antes, mas como está se tratando, vai se recuperar em breve. Ela diz aos filhos que toda doença pode ser curada com uma coisa. Doruk pergunta com o quê? Bahá diz que é com muitos sorrisos e amor. Nissan pede para a mãe prometer que sempre vai falar a verdade. Bahá promete falar para ele só a verdade a partir de agora. Nissan e Doruk então abraçam a mãe e dizem que a amam. Sirin conversa com Levente por telefone. Diz para ele não se preocupar que ela vai dar um jeito na mãe, mas pede para não deixá-la na mão dessa vez, porque é importante. A Tice avisa Sirin que vai ver o pai dela e os outros e diz que vai pedir desculpas como ela sugeriu e pedir para eles voltarem. A Tice diz, e quando voltarem vai tratá-los com carinho, tá bom? Sirin promete à mãe que será assim. A Tice sai e Sirin diz, eu prometo que vou acabar com a vida deles.
Barra está faxinando a casa e Seida chama Enver para ir para sua casa tomar um cafezinho enquanto a Barra termina. Seida pede a opinião de Enver sobre as músicas que ele acha que ela deve cantar na boate. Atice chega ao edifício e escuta Seida cantando. Ela bate na porta do apartamento de Barra. Barra abre e vai dizendo: Enver, eu já estava indo. Seida sorri muito nesse momento. Surpresa ao ver a mãe, Barra dá boa noite. Atice diz que quer que eles voltem, que ela está doente e pergunta como que o Enver vai cuidar dela, se não cuida nem dele mesmo. Barra chama a mãe para entrar, para conversarem melhor. E ela pergunta onde o Enver está. Barra diz que ele foi ao mercado. Mas nesse instante, Enver sai do apartamento de Seida dizendo que aquela música é muito bonita e o pessoal vai enlouquecer. Atice diz: que bonito, então você está muito contente aqui, eu não vou atrapalhar, e sai irritada. Enver vai atrás dela, se explicando porque estava na casa da Seida. Ele pergunta se dá para ela parar e conversar e diz que ela não é assim. Atice se vira e diz: e quer dizer que você é assim, Enver? Que tipo de homem você se tornou, Enver? Que passa o seu tempo com prostitutas como essa. Eu tô com muita vergonha de você, Enver. Por anos eu trabalhei como uma louca para sustentar você. Eu mantive você e agora você me envergonha. Atice vai saindo e Enver grita: eu nunca mais vou voltar para casa. Acabou, não tem mais nada. Adeus para sempre, Atice. Depois Enver diz a Barra que nunca mais vai voltar, que para ele a Atice está morta. Barra diz que não é assim, que não aceita, que quer dizer então que ela que estragou o casamento dele de tantos anos. Barra diz que amanhã ele vai para casa fazer as pazes com a mãe dela e quando se reconciliarem, ele pode voltar para lá de novo se quiser. Enver diz: Barra, eu já disse que terminou, não entendeu? Como que uma mulher pode falar com o marido desse jeito? Você deve ter ouvido os absurdos que ela disse lá fora, né? Eu sou respeitável e se ela pensa essas coisas de mim, se ela realmente me vê como um parasita, qual é o sentido de continuarmos juntos? Seida diz: calma, querido, você ficou maluco, é? Velho, não tem orgulho de estar casado há milhares de anos? Enver diz que sim, que tem orgulho, mas o orgulho não tem idade. Sirin diz que a mãe está exagerando. Pergunta se ela não conhece o pai dela e o que ele faria com uma mulher como a Seida. Atice diz que os homens são assim, são todos uns cafajestes e esse homem nunca mais vai pisar naquela casa. No dia seguinte, um homem, se passando pelo psiquiatra de Sirin, liga para Atice e pede para ela ir falar com ele. Enver vai com Arif para pegar sua máquina, mas não consegue entrar em casa porque Atice trocou a fechadura. Enver vai embora muito chateado com Atice. O homem se encontra com Atice na frente do consultório, mas diz que está saindo para atender outro paciente e pede para ela o acompanhar, enquanto isso conversam. Ele diz a Atice que devem ser cuidadosos com a Sirin, que para mantê-la estável, eles devem mantê-la distante de coisas e pessoas que podem perturbá-la e alterá-la de alguma forma. Ele diz que Sirin é uma suicida com grandes chances de êxito e agora ela precisa muito dela, que ela é a sua fonte de vida. Atice fica muito preocupada. Depois, o homem se encontra com Sirin e Levente e diz que está tudo resolvido, sem problemas. O homem diz a Sirin que a mãe dela não vai nem atravessar aquela rua de novo. Demoníaca, Sirin vibra e diz: isso, ai que alívio. Jade vai para sua consulta com Cesai, o mesmo psiquiatra que indicou para Sirin. Atice liga para Enver, mas ele não atende as ligações dela. Então, ela vai até o trabalho de Barra e diz a Ferdane, que é a mãe dela. Ferdane diz: meninas, vocês ouviram? Parece que a Barra tem mãe. Como pude esquecer? Então foi a senhora que expulsou a filha doente de casa. Atice pergunta que tipo de comentário é esse. Ferdane diz: que tipo de mãe é a senhora? Como que uma moça tão gentil pode ter saído de alguém assim? A outra funcionária diz: ela deve ter puxado ao pai. Ferdane diz que provavelmente. Atice não gosta do que ouve e vai saindo. Ferdane a segura pelo braço e diz: eu espero que sofra 10 vezes mais do que ela. E espero que a sua outra filha fique 20 vezes mais doente do que ela está. Atice vai embora sem falar com Barra. Ferdane conta para Barra que a mãe dela passou por ali e diz que deu uma bronca nela. Atice diz a Sirin que o psiquiatra lhe disse que os problemas dela não são complicados e ela vai melhorar em breve.
Sirim diz que agora só falta resolver um probleminha, trazer o seu pai para casa, que tá com muita saudade dele. A Tice diz para ela não se preocupar, que pode deixar com ela. A Tice sai do quarto e Sirim cai na gargalhada. A Tice volta a ligar para Enver, mas como ele se recusa a atender, Bahá então atende a ligação da mãe. Bahá pede desculpas à mãe pelas coisas que disseram para ela no seu trabalho e passa o telefone para Enver. Sem saída, Enver então fala com a Tice. Para fazer com que o pai volte para casa, Sirim diz à mãe que está com o cartão dele e vai pagar a mensalidade do seu curso com ele. Assim, ele não poderá ficar na casa da Bahá. Sirim diz à mãe que está com muita saudade do pai e sempre se culpa quando a vê ali sozinha. A Tice diz para ela não fazer isso, que não é uma boa coisa. Sirim diz que vai fazer sim, que está avisando para a mãe não falar que ela mente, mas o pai vai voltar para lá como deve. Sirim diz, ele é meu pai, não é? É só meu pai, não vou deixar a Bahá roubar ele. Enver conta para Bahá o que a Tice lhe disse, que o psiquiatra falou sobre a Sirim. A Tice liga para Enver, pergunta se ele pensou no que ela disse e o que decidiu. A Tice diz que não perdoou ele, que se fosse por ela, ele podia viver ali, cercado por vagabundas como a Seida, mas eles têm uma filha que precisa dele no momento. O médico que disse isso e ela está falando também. Enver diz que não acredita nisso, que acha que deve ser outro jogo sujo da Sirim. A Tice diz que conversou com o médico. Enver diz, a Tice, me desculpa, mas ou você tá mentindo ou esse médico tá mentindo. Pela manhã, com muita vergonha, Bahá pede dinheiro emprestado para Enver, pois não tem mais nada, nem para pagar o ônibus. Enver diz para ela não se preocupar, que vai pagar o aluguel também e comprar comida. Em um caixa eletrônico, Sirim saca todo o dinheiro da aposentadoria do pai. Ela diz, agora eu também vou te pegar, paizinho. Enver vai receber a sua aposentadoria e fica sabendo que ela já foi retirada naquele dia em um caixa eletrônico. Sirim vai até o curso e deixa pago por 2 meses. Enver liga para ela. Cara de pau, Sirim diz que foi fazer o pagamento do curso, mas o cartão da mãe não passou e então ela pegou o dinheiro da conta dele. Ela pergunta se não tem problema. Enver diz que não, mas ela tinha que ter falado com ele antes. Sirim diz, você tá certo, pai, eu sinto muito. Paizinho, eu tô com saudades, a minha mãe também tá. Enver não diz nada e desliga na cara dela. Sirim fica morrendo de raiva. A Tice procura Jale para pedir a sua ajuda para que o Enver volte para casa. Ela conta que falou com o médico da Sirim. Ele disse que a situação dela é muito complexa e que ela também é suicida. Jale disse que o Dr. Cesar realmente é um ótimo médico, mas sinceramente ela não levaria tão a sério essas tentativas de suicídio da Sirim, porque da primeira vez ela tomou pouquíssimos comprimidos e ela cortou os pulsos com cuidado. Jale disse que vê isso mais como ameaças do que tentativa de suicídio. A Tice pergunta se ela recomenda mesmo o doutor. Jale diz que é claro, que ele é muito bom, o conhece da faculdade e que tinha um professor que o chamava de Cesar Loiro. Ou Cesar Brilhante. A Tice diz, que estranho, chamava de loiro, por quê? Jale diz, porque ele é loiro, usava o cabelo mais longo naquela época e tinha mais. A Tice fica passada, mas não diz nada a Jale. Ela vai até o consultório do psiquiatra, vê o verdadeiro Dr. Cesar e comprova que Sirim mentiu para ela, que a enganou mais uma vez. Alp manda o motorista ir para a casa de táxi e sai no carro sozinho. Cengiz liga para a SWAT, diz que o Sr. Alp ficou com o carro e o mandou ir para casa. Doruk pergunta se o vovô Enver comprou o sorvete. Enver diz que esqueceu, mas amanhã sem falta vai comprar. Nissan e Doruk vão brincar na casa da Seida e Enver, desolado, diz a Bahá que não comprou sorvete para as crianças, não pôde pagar nada, o aluguel também não, porque a Sirim pagou o curso dela e ele ficou sem nada no banco. Bahá diz para ele não se preocupar, que vão conseguir se virar. Enver começa a chorar e diz que se sentiu mal, um homem idoso sem dinheiro para comprar um sorvete para os netos. Bahá começa a rir e Enver pergunta por que ela está rindo, pois aquela não é uma situação engraçada. Bahá diz, Enver, agora você me fez rir. Como que você me disse que não é engraçado? Muita gente passa a vida assim, não sabem como que vão colocar comida dentro de casa. Eu era uma delas antes de mudar para sua casa, mas não dá pra gente chorar assim o dia, assim todo dia. Enver começa a rir também. Bahá diz que ele estava chorando como um bebê, como se fosse uma coisa grave.
e, por sinal, ela recebeu o seu salário. A Tice volta para casa com muita raiva e entra chamando por Sirim. Sirim pergunta à mãe o que foi. A Tice a pega pelos cabelos e diz: eu vou te matar. Agora você vai ouvir, Sirim. Em quais outras mentiras você está pensando? Já me fala logo. Quem era aquele homem? Você disse que era o seu médico, mas nem médico é, hein? Presta atenção. Acabou, entendeu? Acabou. Você estragou tudo. Você machucou todo mundo. Eu te dei tudo que pude. Fiz tudo que você queria. Fiz todas as suas vontades. Mas não foi o suficiente, não é? Porque você não fica feliz com nada. Só quer estragar a felicidade das outras pessoas. A Barra virou sua pior inimiga. Até queria destruir a vida dela. Que tipo de pessoa você é? Sirim fica aos prantos. A Tice vai até a cozinha e pega uma faca. Apavorada, Sirim diz: mãe! E tenta se afastar dela. A Tice coloca a faca na mão dela e diz: Sirim, agora se você quiser se suicidar, vá em frente de uma vez. E vai pro quarto, deixando ela sozinha. Aleluia! Até que enfim, a Tice, pulso firme com esse demônio do cabelo cacheado. Alp vai até o cemitério e chora diante de 3 túmulos, onde está o nome de Barra, Nissan e Duruk. Sirim vai até o quarto de Atice e ela diz: e aí? Sirim diz à mãe que não vai se suicidar. Atice diz que sabia que ela não ia conseguir, que ela nunca teria coragem mesmo. Atice diz: a Jale estava certa. Aliás, todas as vezes que você tentou foi só para chamar a minha atenção. E eu sentia que podia morrer com você. Eu ficava angustiada toda vez que te via mal e eu não estava fingindo, era de verdade. Sirim jura que não é isso. A Tice pergunta o que ela queria da irmã e dela, e que toda vez que acontecia alguma coisa com ela, ela se perguntava o que devia fazer com a filha. Ela continua: mas sabe o que eu estou pensando agora? O que eu fiz de tão errado na vida para merecer uma filha desse jeito? Sirim chora, diz que está arrependida de verdade e que não vai aguentar se a mãe lhe der as costas. Ela não vai conseguir sozinha. Sirim diz que a Barra entrou na vida delas e acabou com toda a felicidade delas como família, que foi por causa dela que ela teve problemas com o pai e ele a deixou. Sirim diz que teve que mentir para a mãe para não perder o amor dela, que teve que inventar a história do psiquiatra por isso. Sirim diz: eu estava assustada, eu também tenho o direito de sentir medo. A Barra já roubou o amor do Sarp e agora vai roubar o seu? Não é justo, eu também sou sua filha, entendeu? A Tice diz: você ainda tem coragem de falar no Sarp. Não tem vergonha. Pensei que pelo menos disso tivesse arrependida. Não sei mais quem você é. Em um restaurante, Suat pergunta se Alp está feliz em ter voltado para Istambul. Alp diz que não sabe, que às vezes pensa que nunca deveria ter saído dali, que nos Estados Unidos ele tinha uma sensação estranha. Era como se Istambul estivesse o chamando e ele sentiu que tinha que voltar para resolver alguma coisa. Ele pede licença e se afasta. Suat diz a Piril que ela precisa persuadir Alp, que isso é perigoso demais para os dois. Piril pergunta se o pai acha que ela não tem consciência disso e diz que se fosse por ela, não ficaria mais naquela cidade, que desde que ele disse que a Julide viu a Barra, ela nem consegue mais dormir tranquila. Já em casa, Alp e Piril observam os filhos dormir. Já lhe conta para a Musa que saiu o resultado do exame e não é compatível com a Barra. Musa pergunta o que a Sirim acha e diz que achou que ela seria capaz de qualquer coisa para não doar a medula óssea para a irmã. Já lhe disse: então eu vou tirar dela a força, não se preocupe. Só estou esperando os efeitos dos remédios dela passarem, apesar de achar que ela não usa nenhum tipo de remédio. Provavelmente ela procurou na internet o que tinha que fazer para não ser uma doadora, e foi isso que disse. No dia seguinte, Sirim acorda, encontra o seu quarto todo revirado. Pega algumas vasilhas e vai para a cozinha. Ela dá bom dia para a mãe, que está tomando o café da manhã, e fica surpresa ao ver que ela não arrumou seu lugar na mesa. Fria, a Tice diz para ela colocar as vasilhas na lava-louças. Sirim coloca com raiva, olha na chaleira e pergunta à mãe se não tem chá. A Tice diz que hoje não fez. Irritada, Sirim diz: ah, tá bom, então a senhora ainda está em greve. Quanto tempo vai durar a greve mais longa do mundo? Ela abre a geladeira e pergunta se também não tem ovo. A Tice diz que não e morde um pedaço do ovo que está em seu prato. Seida vê Rick mexe no edifício e diz: o que você está fazendo aqui numa hora dessas? Eu já não disse que a gente terminou? Hã?
Por que você não consegue entender? Quantas vezes que eu vou ter que te falar isso? Hikmet diz que já não pensa mais nela, que ela não é a única que mora naqueles apartamentos e ele foi ver o seu alfaiate. Seida diz que o alfaiate dele não tá com a máquina de costura, mas manda ele fazer o que quiser. Bahá deixa Hikmet entrar para esperar por Enver. Doruk fica encarando ele e Hikmet diz: por que você tá me olhando com esses olhos de soldado? Doruk diz: eu que vou casar com a Seida, senhor. Hikmet diz: é o que quer? Mas ela não é mulher para você. Doruk diz: a Seida é nova e eu não sou velho. E eu tenho muito cabelo. Você é muito velho. Bahá acha graça do filho, mas diz que não se diz isso e para ele pedir desculpas. Doruk diz: desculpa, vovô Hikmet. Hikmet diz a Enver que sempre será o seu cliente principal, com prazer. Pergunta se ele falou com a Seida e o que ela fala dele. Enver diz que ela disse que não vai voltar. Hikmet manda Bahá falar com a Seida porque ela confia nela. Bahá diz que é claro que não, porque não quer que ela volte com ele. Hikmet pergunta por que Bahá está procurando encrenca. Bahá diz: é exatamente disso que eu estou falando, Hikmet. Sempre ameaça quando acontece o que não gosta. E é só isso que faz para conseguir o que quer. Que costume horrível. Você já bateu nessa mulher milhares de vezes. É assim que você ama? É assim que demonstra o seu amor? Hikmet diz: se um homem ama, demonstra ciúmes. Não é alfaiate. Bahá diz que entende que ele pode sentir ciúmes, mas não é motivo para bater. Hikmet diz que a Seida não se importa com nada disso. Ela quer casamento. Bahá diz: mas eu me importo com essa violência. Eu não quero que os meus filhos vejam mulheres sendo espancadas enquanto eles crescem. Eu não quero que as mulheres sejam machucadas e levem surras. Por isso, eu nunca vou falar com a Seida sobre isso. E como sei que tenho pouco tempo de vida, nunca vou conseguir falar a respeito. De repente, ela começa a rir. E Hikmet pergunta por que ela está rindo. Bahá diz que falou como se tivesse certeza de que vai morrer. Hikmet pergunta qual a graça disso. Bahá diz: Hikmet, eu estou muito doente. E continua rindo. Hikmet olha para Enver e diz: ela ficou louca? Jale e Musa conversam com suas mães sobre o divórcio. Musa diz que Jale está cansada dele. As mães não concordam com o divórcio. Jale diz que Musa e ela já não sentem mais nada um pelo outro. Musa diz: eu sinto sim, ela que não sente. Eu continuo amando a Jale. A mãe do Musa pergunta onde Jale vai achar alguém melhor do que ele e diz que é ele quem devia estar cansado ali, porque quem é que aguenta uma pessoa tão insensível? A mãe de Jale diz: como insensível? A Jale? Além de ser ótima médica, a minha filha é um amor. Jale pede para a mãe parar. Diz que ela e o Musa já fizeram o que dava e agora vão se separar como duas pessoas civilizadas. As mães continuam discutindo. Jale tenta acalmar sua mãe e manda Musa mandar a mãe dele parar agora. Borá presencia tudo de longe e fica chorando. Sirin fica toda feliz ao ver que a mãe fez o assado e a torta de cenoura que ela adora e diz que então já tá tudo bem. Séria, a Tice diz: não encosta aí, não é pra você, eu fiz pra sua irmã. Cheia de ódio, Sirin diz: e o que eu vou comer? A Tice diz que ela pode cozinhar o que quiser. Sirin diz: tá bom, então me dá dinheiro para pedir uma pizza. A Tice diz que não tem. Nissan fica surpresa ao ver a avó na porta de casa. A Tice entra com várias sacolas. Enver pergunta o que ela foi fazer ali. A Tice diz que foi visitá-los. Enver diz que as crianças sentem a falta dela. A Tice diz que também sentiu saudades e pergunta como que Bahá tá. Bahá diz que a mãe sabe como que ela tá. A Tice diz às crianças que levou chocolate e sorvete de morango para eles. Doruk diz: vovó, onde está a minha tia agora? Você também vai morar com a gente? Bahá diz ao filho que a avó não vai morar com eles, que ela só foi fazer uma visita. A Tice pergunta se Doruk gostaria de morar de novo com a vovó. Doruk diz: sim, eu acho que eu quero. Agora eu não faço mais barulho, eu não grito alto, eu sou silencioso, eu vou ficar quietinho. A Tice diz que ele não falava muito alto não, que hoje ela não pode ficar, mas se ele quiser, ela pode ficar outro dia. Doruk diz que tá bom. A Tice diz que hoje vai preparar charuto de folha de uva especialmente para ele. Enver diz a Bahá que a Tice tem medo de que a Sirin se mate sozinha e tá falando para ele voltar para casa, mas ele não vai voltar.
Soate conversa com Muniz. Diz que a Julide lhe disse que viu a Barra com os filhos e pergunta como que isso é possível. Muniz fica nervoso. Sirim liga para a Tice perguntando onde ela está. A Tice diz que está com a irmã dela e vai demorar. Sirim pergunta quanto ela vai demorar. A Tice diz: eu não sei quanto tempo, porque está querendo saber. Barra e Enver estranham o jeito que a Tice fala com Sirim. Sirim diz que não encontra sua blusa preta, por isso ligou para ela. A Tice diz: eu devo ter colocado para lavar, é só você pegar e passar, ou tá esperando que eu faça. Ela desliga o telefone, diz a Barra que vai acabar o chá e aí vai cozinhar. Doruk pergunta se a avó vai fazer bolo mármore para eles. A Tice diz que vai, mas antes quer um abraço. A Tice diz que vai cozinhar o que ele quiser, é só ele falar para ela. A Tice faz um carinho em Nissan e sorri para ela. Sirim fica com medo ao ver os empregados de Hikmet em sua casa. Peyamin diz que o seu Hikmet os mandou. O alfaiate precisa de uma coisa e eles foram pegar. Sirim diz: que maravilha, agora o meu pai manda a máfia para cá. Peyamin diz: loucura, né? Em que tipo de mundo vivemos? Jovens que fingem se machucar, pais que mandam a máfia para casa. Ah, que mundo louco, não é? Diz aí. Agora some da frente. E manda os homens pegarem a máquina. A Tice diz a Bahar e Enver que quer pedir para eles voltarem, que sabe o que fez de errado, mas vai consertar isso. Agora ela quer ajudar. A Sirim é muito complicada. Bahar interrompe dizendo: não, esquece. Não volto para um lugar sabendo que alguém pode fazer mal para os meus filhos lá. Na sua casa não tem lugar para nós. Então eu vou ficar aqui com os meus filhos. Mas claro, se o Enver interrompe: eu não posso, Tice. A Bahar e as crianças precisam de mim aqui com eles. E mesmo que pudesse voltar, não deveria. Porque estou virando uma pessoa que eu não queria ser. Eu já dei 2 bofetadas na minha filha e gritei com você. A Tice diz que ele tinha razão para fazer essas coisas. Mas Enver diz que não quer que a vida o transforme em alguém que ele não quer ser. Ele não quer ser alguém que bate na filha ou que grite com a esposa sobre nenhuma circunstância. E por essa razão ele vai ficar com a Bahar e as crianças. A Tice não diz mais nada, apenas chora. Borá mostra para a mãe um desenho que fez dela, do pai e das avós. Já lhe diz que ficou lindo, mas falta a boca. Borá diz que não fez, porque não quer que eles briguem. Já lhe fica em silêncio, ao se dar conta de que o filho viu a discussão entre eles e o abraça. A Tice vai embora da casa de Bahá. Peyamin chega com a máquina do Enver. Enver diz a Bahar que a Tice o surpreendeu hoje e pelo jeito que falou com a Sirim aconteceu algo e acha que ela aprontou de novo. Bahar diz que sinceramente a mãe não enxerga nada que a Sirim faz de errado. É estranho, ela não entende, mas as coisas são assim mesmo. Bahar diz para Enver não levá-la a mal, mas se algum dia a Sirim matar alguém, é capaz da mãe perdoá-la assim numa boa. Ao escutar o que Bahar diz, Enver fica sem graça. Seida toca a campainha do apartamento de Bahar e quando ela abre a porta diz: e aí, amiga, que isso? Tem tantos móveis sobrando que até deixou para fora, é? Bahar diz que é a máquina de costura do Enver e o chama. Enver fica todo feliz ao ver a sua máquina. Ele diz que o Hikmet mandou buscar para ele e que esse homem os ajuda mais do que devia. Seida diz: você pensa que ele é um santo, né? E como ele tirou a máquina da sua casa? Não duvido se tiver atirado no joelho de alguém. Enver disse que não acredita nisso. A Tice chega em casa. Sirim diz que ela não tem ideia do que aconteceu ali, que os capangas do Hikmet entraram na casa e pegaram a máquina. Eles a empurraram várias vezes para entrar. A Tice não diz nada. Sirim diz à mãe que está lhe contando uma coisa e acabou de falar que aqueles brutamontes entraram ali. A Tice diz: eu achei bom, a máquina é muito pesada, devem ter levado com cuidado. Sirim vai atrás da mãe falando sobre ela ter estado na casa de Bahar. A Tice diz que ainda não conseguiu, mas eles vão voltar para lá. Sirim diz: acho que eu não sou bem-vinda então. Quem sabe também não mude para lá com eles, não acha? A Tice diz: sim, e daí? Qual o problema? Enver liga para a Tice para saber se ela chegou bem. Fala que levaram a máquina dele e pergunta se está tudo bem por lá. A Tice diz que sim, para ele não se preocupar, que está tudo bem. Bahar fala com Enver sobre o celular do Sarp. Diz que entende se ele não tiver lhe falado nada naquele dia por causa da mãe da Sirim, mas pede para ele lhe dizer o que aconteceu realmente.
Enver diz que acha melhor não falarem mais sobre isso. Barra pede desculpas por ficar o enchendo e promete que não vai mais tocar naquele assunto. Ela diz: eu estava apaixonada pelo pior homem da face da terra. É a única explicação, não é verdade? Fazer o quê? Enver fica observando em silêncio. Depois se tranca no banheiro e chora muito. Doruk sai bem cedinho de casa sem falar com a mãe e convida Seida para ir no piquenique com eles e Arif. Barra sai procurando por ele, o encontra na porta da Seida e diz que não a convidou para o piquenique porque não sabia se ela ia querer ir com eles. Seida diz: eu quero, amiga, por que não iria, hein? Esse rapazinho me convidou, então é claro que eu vou junto. Doruk fica muito contente e pula pro colo dela. Seida diz para não se esquecerem dela e bater na porta quando estiverem indo. Doruk coloca a mãozinha no coração e diz: mas Seida, eu te levo aqui. Atice entra no quarto de Sirin mandando ela levantar e abrindo as cortinas. Ela pergunta a Sirin onde estão as suas 4 pulseiras que ela guarda no quarto. Sirin nega que tenha pegado as pulseiras e diz que talvez tenha sido a Barra que pegou. Atice diz: ah, claro, agora vou colocar a culpa nela. A Barra é muito pobre, por isso ela me roubaria. Muito irritada, Sirin diz: eu não peguei as suas pulseiras, tá bom, mãe? Eu nem sei onde você guarda elas. Com firmeza, Atice diz: fica quieta, eu vou ficar aqui até você me devolver e não minta pra mim. Sirin diz à mãe que é sério, não tá mentindo, não pegou as pulseiras dela e pede que, por favor, a mãe acredite nela dessa vez, porque não pegou nada. Nesse momento, a campainha toca e a Atice manda ela ir abrir a porta. É a Jale que foi conversar com elas sobre o resultado do exame. Jale diz a Atice que ela não é compatível com a Barra, mas tem uma pessoa que pode ser compatível, a Sirin. Jale diz que Sirin pode salvar a Barra. Sirin diz: eu não tô nem aí. Atice diz: mas é claro que você tá, vai tirar uma amostra de sangue. Sirin se nega a doar a medula para Barra, diz que a culpam de tudo e agora precisam dela. Atice conta para Jale a mentira que Sirin inventou sobre o psiquiatra. Jale diz a Sirin que a espera no hospital para tirar a amostra, para ela ir sem falta, que isso é sério, muito importante. Ela vai saindo, mas volta, a abraça e diz: Sirin, eu iria, tá? Senão você estaria no patamar de um assassino, entendeu? Jale vai embora e Atice diz: Sirin, filha, eu tô implorando, vai por favor. Entrega sua amostra de medula, porque pode ser compatível e você pode salvar a sua irmã. Peça ruim, Sirin dá um sorrisinho e diz: não. Atice diz a ela: olha, se a Barra piorar ainda mais, você vai ter que ir embora dessa casa. Sirin vai atrás da mãe, perguntando se é sério, se agora ela vai querer se livrar dela. Atice manda ela sair. Sirin diz que só vai sair quando ela lhe pedir desculpas, pois a acusou de roubar suas pulseiras e jura que não fez isso. Atice diz que não tem por que pedir desculpas a ela, que isso não tem importância agora. A Barra pode até perder a vida e ela fica roubando. Sirin grita que não roubou nada. Atice volta a olhar em suas coisas e encontra as pulseiras. Sirin pega as pulseiras, coloca no braço da mãe com raiva e sai do quarto sem dizer mais nada. Arif diz a Barra: você viu? O Doruk tá apaixonado pela Seida. Barra diz que ele fica tão diferente com ela que quando a Seida tá por perto ele fica com o olhar todo bonitinho. Arif diz: todos nós nos apaixonamos pelas pessoas erradas. Agora é a vez do Doruk. Yamin vê Seida saindo com Arif e Barra e avisa Hikmet. E Elis também vai com eles e Enver pergunta se estão todos confortáveis lá atrás. Seida diz: sim, Enver, não esquenta, que a Barra e eu ocupamos meio lugar. E Elis diz: e eu ocupo um lugar inteiro? Seida diz: na verdade ocupa mais de um, eu acho que ocupa um lugar e meio, mas continua comendo. Para provocá-la ainda mais, Seida pergunta se Doruk acha ela mais bonita do que a tia Elis. Barra manda Seida parar com isso. Doruk diz: a Seida é mais bonita, é a mais bonita de todas. A tia Elis é muito bonita, mas a Seida é muito, muito mais. Yamin segue eles e mantém Hikmet informado. Piril e Alp comemoram o primeiro aniversário dos filhos.
Alp olha fixamente para alguns presentes e tem uma recordação com Bahá e Nissan, eles comemorando o aniversário dela. Ele não diz nada a Piril e em seguida as babás descem com os gêmeos deles. Seida continua implicando em Elise e ela diz a Bahá que se ela não parar de pegar no seu pé vai sair uma briga. Hikmet chega ao local do piquenique e finge para Bahá e Arif que foi uma coincidência. Seida não gosta nada de vê-lo ali. Ele diz a Enver que também foi fazer um piquenique, leve iogurte e sobremesa para a mesa deles e Seida diz que ele pode levar embora. Hikmet diz, se você não quiser não come, mas talvez a Bahá queira ou talvez essa bela mulher queira. Elis fica toda contente e diz, tá falando de mim? Imagina! Hikmet se apresenta para ela, diz que está ao seu dispor e vai para a mesa dele. E Elis diz a Seida que o Hikmet é bonito, bom para ela. Seida diz, não me interessa, pode ficar com ele. Bahá vai até a mesa de Hikmet e pede a ajuda dele para encontrar Julie de Sesmele, a mãe do seu marido. Hikmet diz que é claro que vai ajudá-la, mas é um favor que depois ela vai pagar. Hikmet diz que está disposto a ajudá-la, mas depois ela vai ajudá-lo. Será uma troca, pois o mundo é assim. Nissan e Doruk se divertem com a mãe Arif. Bahá diz a Arif que as crianças estão muito felizes e o agradece. Arif diz junto com ela, obrigada Arif, eu achei que você estava doente, ainda não tinha me agradecido hoje. Bahá diz que é verdade, é que ele é muito gentil, por isso ela sempre o agradece. Arif diz que ela é maluca. Bahá pergunta por que ele está falando isso para ela. Arif diz que é porque ela tem problemas e consegue sorrir mesmo assim. Bahá diz que tem a ver com personalidade. Tem quem ri da desgraça e tem quem se lamenta. Ela gosta de dar risada, porque a vida é muito linda e enquanto o sol nascer todos os dias, temos motivos para nos levantar e continuarmos vivos. Doruk e Nissan veem em uma árvore um coração desenhado com a letra A e B e mostram para a mãe. Bahá diz a Nissan que aqueles dois não podiam contar para ninguém que se amavam, mas puderam contar para a árvore. Nissan diz que é tipo um enigma. Adnan ama Beiza. Doruk diz, então Arif ama Bahá. Nessa hora, Arif e Bahá ficam super sem graça. Nissan acha graça e diz a Doruk que isso não. Doruk diz, mas por que não? Nissan continua rindo e Bahá, desconcertada, chama eles para voltarem para a mesa porque já está na hora de almoçarem. Suat diz a Piril que descobriu que a Julide não mentiu, mas o Munir sim. Piril pergunta sobre o que ele mentiu. Suat diz que a Bahá não está morta, que ela e os 2 filhos estão vivos. Piril fica furiosa. Enver diz que se sente mal ao ver Hikmet sozinho e quer chamá-lo para a mesa deles. Seida diz que é melhor não. Enver diz que é só ela não conversar com ele. Seida concorda e Enver chama Hikmet para ir almoçar com eles. Hikmet se senta ao lado de Enver. Doruk sai do seu lugar, olhando muito sério para Hikmet. Senta na cadeira que está entre ele e Seida e sorri para ela. Depois, ele volta a encarar Hikmet muito sério. E Elis vai servir refrigerante para Hikmet e acaba derramando nele. Ela pede desculpas e começa a limpar sua roupa. Seida diz que ela não está fazendo nada direito, toma o pano dela e começa a limpar a roupa de Hikmet. Seida diz, você é muito exibida, menina. E Elis diz, seu Hikmet, fala para essa mulher que ela é que eu sou casada, só isso. Seida termina de limpar a roupa de Hikmet e volta para o seu lugar. Hikmet fica todo alegrinho. Mais tarde, enquanto arrumam as coisas para ir embora, Seida recebe uma ligação e se afasta de todos para falar. Depois, muito feliz, ela diz que são ótimas notícias e pede um abraço para sua amiga Bahá. Seida abraça Elis, a beija e pede desculpas por tudo que fez a ela, por perturbá-la tanto. Ela também abraça Hikmet, beija Doruk, Nissan e abraça Enver e Arif. Muito emocionada, Seida abraça Bahá e diz que o seu filho vem. Seida diz aos amigos que o filho vai passar o mês inteirinho com ela, que agora ele tem 6 anos e ela não o vê desde que ele tinha 6 meses.